Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o profeta Dário, né? Dário Chosen, se você não sabe, Chosen escolhido, é Dário mesmo, né? O rei Dário. Diz que é rico e poderoso, mas estou precisando, viu? Bom pessoal, quero só ler um trecho de Apocalipse 16, 21, Apocalipse 16, 21, que fala o seguinte, em algumas traduções: a chuva de pedras caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. As pessoas amaldiçoaram Deus por causa da praga. E a chuva de pedra, pois era terrível. Também desabou o céu sobre os homens grandes salvadas com pedras, pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo, na chuva de pedras, homens blasfemaram o nome de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Querido, essa geração, né, que está aí, está acontecendo aí, ela é uma geração que já está condenada. Por quê? Porque eles não querem, né? Eles não querem reconciliar com Deus. Eles querem simplesmente, né? Vou ler aqui Apocalipse 16, né? 16. Isso. Né? O 21. Por quê? O que acontece? Olha só que interessante. No capítulo 16, 21, fala de algo que já está acontecendo nesse mundo. Perfeito? Vamos ler aqui, ó. Dizendo, olha lá. E foi o primeiro, derramou sua chaga maligna sobre os homens que tinham o sinal da besta, que adoravam sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou sangue como morto. E o terceiro anjo derramou uma taça nos rios, fontes de água, se tornaram em sangue. E ouviu o anjo dizia: justo és tu, Senhor, que hás de ser, porque julgaste essas coisas. Visto que, como derramaram sangue nos santos profetas, também lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Ouvi falar do altar, e aí vamos dizer aqui, aí é o seguinte, olha que interessante. E quarto anjo derramou sua taça, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens abrasados com grandes calores, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou sobre o trono da besta seu reino, e fez tenebroso, e eles mordiam sua língua de dor. E houve trovões, relâmpagos, e aí, né, no final aqui fala o seguinte, por quê? Deus começa a tratar com a humanidade, Deus começa a tratar com essa geração maligna que está aí, essa geração satânica, né, que está aí. Eles não vão arrepender, tá? Eles não querem arrepender. Eles querem prosseguir na maldade, né? Eles querem prosseguir na situação que está, e Deus então vai tratar com a humanidade. E o pior, cada vez que Deus tratar com essas pessoas, elas vão continuar blasfemando contra Deus, né? Se você fala aí da questão de generosidade, né? Generosidade, fala assim, generosidade, né? Você fala e eles atacam você, eles atacam as pessoas que falam dessa situação. Eles não querem ouvir, eles querem continuar do jeito que eles estão, eles querem praticar aquilo que eles estão fazendo. Quando você fala sobre violência, sobre tráfico de drogas, né? Aqueles que querem ficar mal lá, estão mal, estão roubando. Eles querem mostrar que estão ganhando dinheiro à toa na internet, estão roubando as pessoas. Quando você fala que tem que consertar lá em Brasília, aqueles corruptos continuam roubando Brasília, continuam defraudando velhinhos aí, né? Continuam tirando dinheiro que era para salvar vidas, imposto de saúde, continuam tirando dinheiro de vidas lá dos índios, lá encheram aquele negócio dos índios, da malária, blá, blá, blá. Os índios continuam morrendo lá, né? Quando os homens malignos começam a fazer vacinas para matar a humanidade, a criar vírus para matar a humanidade, como os Illuminatis e outras tribos,
né, poderosos aí do mundo, que querem coordenar o mundo, esse povo, ele quer ficar na malignidade, ele quer continuar no caminho. Quando ele acha que Satanás tem mais poder, que espíritos malignos têm mais poder, né? Eles querem continuar nesse processo. Então, Deus também tem uma profecia para eles, né? Apocalipse 16 é já uma coisa que vai acontecer, mas eles não vão se arrepender. Esse povo não vai se arrepender. Sabe o que vai acontecer, querido? Deus vai permitir o crescimento do gênero na sociedade, certo? Vai permitir. Por quê? Deus só pode destruir esse mundo com fogo, né? Se chegar no nível de Sodoma e Gomorra. E vai chegar no nível de Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver pessoas fazendo sexo no meio da rua. Nós vamos ver pessoas tomando crianças, adultos, velhos, né, no meio da rua. Isso aconteceu em Sodoma e Gomorra e nas 10 cidades que haviam sido contaminadas pelo mesmo espírito ali, né? O que mais chama atenção aqui em Apocalipse 16 fala de um espírito, né, que faz milagres, de um espírito que parece que faz milagres, né? E esse espírito é o espírito da rã, o espírito enganador. Ele tem enganado a muitas igrejas evangélicas estão sendo enganadas por esse espírito que entra lá e faz milagres. Mas não são Deus que faz, não é Deus que faz milagres, não, querido. Se não houver em mim e você arrependimento, na sociedade como um todo, não é o Espírito Santo que está agindo. Se esse Espírito não produz em mim e você arrependimento, mudança de atitude, não é o Espírito Santo, é o Espírito do engano, que permite que eu fique do jeito que eu estou e as coisas vão acontecer na minha vida naturalmente, eu vou pregar, eu vou fazer a obra, eu vou fazer tudo e vou ser enganado, né? Eu vou estar enganando, o diabo não vai me tocar, o diabo não vai me apostolar, mas se eu tenho o Espírito de Deus e começo a fazer coisas erradas, eu sou tratado por Deus na minha carne, porque todo pecado na carne é tratado na carne. Então, a geração que vem por aí, a geração de humanidade, nós temos que orar muito pelos nossos filhos, proteger os nossos filhos, ensinar os nossos filhos no caminho de andar, porque haverá muita coisa ruim que vai acontecer na sociedade. Haverá muita coisa ruim que vai acontecer neste mundo, não é? Lá em Timóteo já falava sobre isso, né? Que nos últimos tempos os homens seriam maldosos, seriam amantes de si mesmos, né? E vai chegar num nível no mundo, em algumas palavras, fala assim que 8 mulheres juntarão em um homem e pedirão para ser esposo delas, porque não haverá homem, querido. E algumas partes do mundo já não tem crescimento populacional. Por quê? Porque o gênero faz isso, né? Gameta masculino com gameta masculino não funciona. Dois ovos femininos não fecundam. Entendeu? Não fecunda, né? Agora vem a onda do bebê reborn, né? Cada hora eles inventam uma coisa para distrair o ser humano, para não ver o que está acontecendo. Por exemplo, a escolha de Roma, né? O Papa escolhido pelos Estados Unidos, o alinhamento de Abraão, da casa abraâmica com a Arábia Saudita, Israel, não é? Tratado de paz, Trump, Jared Kushner e demais pessoas, né? O tratado de investimento em inteligência artificial, tudo isso, e você pode ver que uma pessoa está meio apagada. Elon Musk está apagado. Está apagado. Mas ele instalou uma central de IA lá em Fênix. Fênix significa a ave que ressurge. Que ela morre e ressuscita. Talvez seja um novo Deus surgindo lá em Fênix, como ele disse. Então, nós estamos olhando uma série de coisas que vai acontecer neste mundo que você não está percebendo. Nós estamos muito focados na igreja em prosperidade, em ganhar dinheiro, em ser próspero, em ter casa, ter carro. Meu querido, isso nada vai adiantar se você perder sua salvação. Nada vai adiantar se todo o projeto Rocomontefá que Deus fez na sua vida for em vão. Isso não vai dar nada. Certo? Aí muitos falam assim, a questão, não existe outro lugar. Não existe sim, querido. E a prova está aí, né? Existem outros mundos. Claro, Deus não é tão ignorante fazer a vida só neste mundo. O próprio Jesus diz assim, eu agora vou para uma outra ovelha
que não é deste aprisco promulgar a minha palavra. Ele está falando que existe um outro lugar, não é? Existe outra situação. Existem cidades que vêm do céu. Há um Deus poderoso. Ninguém sabe como Ele é exatamente. Ninguém sabe, Ele se manifestou para nós, no nosso entendimento, como nós poderíamos entender. Mas talvez se nós fôssemos de outra nação, de outro planeta, né, deformados pelas situações da atmosfera daquele planeta, por estar habitado daquele jeito, que é aquele ar, talvez ele habitasse lá da forma que nós seríamos lá. Eu acho que você não entende o tamanho de Deus, o tamanho do plano de Deus. Ele se manifestou aqui na Terra, do jeito que nós poderíamos entender que Ele era assim. Que Ele era assim. Eu não descarto que existem outras vidas, existe. Tanto que existem demônios, existem espíritos, existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades, principados, dominadores, são hierarquias, são coisas que existem. Aí fala assim, mundo espiritual, não, não é só mundo espiritual não, Deus. Meu filho, são coisas de dimensões que você não alcança. Paulo fala assim, eu conheço um homem que, se espírito ou não, conseguiu chegar até o nono céu, a nona atmosfera. Então nós temos poder, Deus nos deu poder para ir além do que nós podemos ir. A humanidade está presa no que pode ser revelado a ela. Quando Jesus fala assim, quando Yeshua fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, não essa verdade do seu evangelho, mas a verdade de toda uma totalidade, a verdade de todo um projeto, a verdade de tudo que aquilo que é e que existe na humanidade. Nós estamos falando que Yeshua, né? Apocalipse 16 fala sobre isso. Por quê? Porque vai acontecer na humanidade. Mas existe um outro texto muito forte que fala também que aqueles que se aliaram ao mal, isso é guardado para eles. Olha, o texto escreve os castigos do diabo é lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta e o lago de fogo, e a forma que a Bíblia descreve o inferno é um lugar de tormento eterno. Nós estamos falando de dimensões, de situações que nós não conseguimos enxergar. Mas por que tantas manifestações? Ah, não, isso é mentira. Então por que você vai em locais onde manifesta espíritos para consultar espíritos? Já que não existe um mundo espiritual, já que não existe Jesus, já que não existe Deus. Por que você vai consultar uma cartomante? Por que você vai consultar uma vidente? Por que você vai consultar, né? Já que não existe um mundo espiritual? Porque existe, é real. Porque você tem um sonho à vez e esse sonho se realiza. Como é que você viu esse sonho? Sei lá, há um ano atrás você teve um sonho e depois de um ano na frente você enxerga esse sonho. Ele acontece de verdade. Não tem explicação, querido. Existe um mundo espiritual que eu creio que é um mundo, está à parte do nosso mundo, que nós não conseguimos enxergar porque nós não temos capacidade mental e espiritual para entender o processo. Por que Deus castigou os anjos, né? Aprendeu os anjos que vieram ensinar aqui as coisas na terra? Lê o livro de Jó. Por que a igreja proibiu tanto nós de ler livros apócrifos? Por quê? Por que tem tantos livros proibidos? Ah, porque não está na Bíblia. Querido, para com isso. Você tem que ler de tudo um pouco. Você tem que entender o processo, você tem que entender o que está acontecendo à sua volta. Você entende por que Yeshua veio até aqui e falou conosco. Saiu da sua plenitude dimensional, espiritual e veio até aqui. Ele se fez como um de nós, ou seja, eu não sou um de vocês, eu me faço como um de vocês, mas eu não sou igual a vocês, eu não tenho essa visão, eu não tenho esse corpo, eu não tenho essa imagem, eu não tenho eu não sou igual a vocês, vou me transformar como se fosse um de vocês, para que vocês não se aterrorizem comigo, não fiquem assustados com a minha aparência.
para que nós pudéssemos olhar para ele e falar assim, nossa, ele é igual a nós, ele é semelhante a nós. Mas ele não é, ele é superior a nós. Mas ele se fez como um de nós. Para nós entendermos que é possível vencer a nós mesmos aqui na terra. Ele disse, se o poder não vier do alto, eu nada posso fazer. Então o poder vem de algum lugar, muito espiritual, dimensional, que não está aqui na terra. Por que quando, né, Jacó deita, né, lá o travesseiro na pedra, faz a pedra de um travesseiro, e ele vê uma porta no céu, anjos subindo e descendo naquele lugar, que é onde está o monte do templo hoje, do templo antigo é lá é a porta, lá é a entrada do céu. Por que todo mundo briga por aquele lugar? Porque ele tem uma entrada, uma porta. Jacó viu ali anjos subindo e descendo naquele lugar, seres espirituais, seres subindo e descendo, um portal interdimensional, ligando a dimensão desta com a dimensão de onde todos o Senhor, Deus, assim como o conhecemos e foi nos revelado assim, podemos chamar que ninguém sabe o nome de Deus, ninguém sabe o nome de Yeshua, a gente chama de eterno, ninguém sabe o nome impronunciável de Deus, assim como Jesus também não chama Jesus, ele chama Yeshua. E Jesus, Jota, só foi existir 500 anos depois. E assim tem muitas outras coisas que existem reveladas. Mas se você quiser me acompanhar ao longo dessa caminhada, agora que eu estou assumindo realmente quem eu sou, diante de todas as pessoas, você vai chegar a lugares tremendos e vai ter um pleno conhecimento de algo que você ainda não teve. Eu também indico para você seguir também no YouTube o Ano da Figueira. Lá tem uma profetisa lá também que revela as coisas do futuro, coisas que você não vê em sites normais. Você não vê em sites normais. Então você quer nos ajudar? Divulgue esse vídeo, multiplique esse vídeo às pessoas para que nós possamos alcançar mais. E aí vamos ter revelações de profundo escondido. Eu vou buscar o profundo e o escondido, o espiritual, o imaterial. Eu vou além. Parai, tu que é você. Eu vou além mesmo do que você imagina. Um abraço e fique com Deus até o próximo vídeo.